Fala pessoal, aqui é o Gley, tem mais um vídeo da nossa série de tutoriais CRUD com Angular e Angular Material. Dessa vez vamos ver a parte da qualidade de código com SonarQube e um pouco sobre acessibilidade, beleza? Então vamos acessar o site do sonarcube.org e ver como ele se autodefine, né? Então ele fala aqui que é o seu melhor amigo para segurança e qualidade de código. Fala que capacita aqui os desenvolvedores a escrever um código mais seguro, mais limpo. E tem uma comunidade aí de mais de 100 mil, né? 100 mil usuários, né? Então é uma ferramenta bastante conhecida e vamos ver como a gente pode aplicar no nosso projetinho CRUD. Essa é a definição do próprio site, tem mais informações se você quiser dar uma olhada depois. Mas nós vamos ver aqui uma definição um pouco mais isenta, né? Que é da Wikipedia, que fala que é um projeto open source, né? Para a inspeção contínua da qualidade do código. E mais de 20 linguagens de programação, verificar várias coisas que a gente vai ver, várias métricas, né? Então, pela primeira vez aqui no nosso projeto, vamos começar a usar o Docker. Então, se você não tem o Docker instalado ou não conhece Docker, sugiro fortemente que você passe a estudá-lo. Então, baixa aí do site, instala para Windows, não tem segredo. E vamos partir para a documentação do SonarQube aqui no Get Started. Começa em 2 minutos. Então basta executar esse comando após você ter instalado o Docker, né? Agora vamos abrir o nosso CMD aqui no Windows, colar o comando docker run-d para rodar no background, o name SonarQube, porta exposta 9000, e a gente vai usar a imagem padrão do SonarQube. Então vamos esperar aqui, já levantou o nosso container. Se você estiver usando o Windows como eu, você pode abrir o dashboard do Docker e ver que já está executando aqui na porta 9000. Vamos dar uma olhada se é verdade mesmo. Abrir aqui o nosso navegador, localhost 2.9000, o SonarQube startando, iniciou. A gente pode ver aqui na tela inicial que não tem nenhum projeto escaneado ainda. Então a gente vai preparar o nosso projeto Angular CRUD para ser escaneado e depois a gente vê aqui no servidor na porta 9000 o resultado do escaneamento. Então vamos fechar aqui essas abas que nós não estamos usando mais. Aqui só um detalhe, você está iniciando agora, o SonarQube é baseado na imagem do Alpine. O Alpine é uma distribuição do Linux, então você viu que a gente conseguiu startar o Docker sem precisar ter muito conhecimento de Linux, né? Mas o ideal é que você treine aí suas habilidades com Linux para poder conseguir executar, tá bom? Agora o SonarScanner. O SonarScanner é o responsável, né, por escanear o nosso código fonte, então a gente vai ter que configurar ele. E um get started aqui, a gente vai precisar criar na pasta raiz do nosso projeto, um arquivo chamado sonarproject.property. Então é uma convenção, então a gente tem que criar exatamente com esse nome. Então eu vou copiar aqui, vamos abrir o nosso VS Code com o código fonte da nossa aplicação, criar um novo arquivo com esse nome. Então colar. Então sonar-project.properties. Aí a gente vai já pegar o exemplo que ele deu aqui, na documentação, vamos copiar. Vamos copiar e colar aqui. Algumas coisas vêm comentadas, então vamos descomentar. Então as sources a gente vai colocar CRC, ou então nosso código fonte, né, no Angular. Aqui vamos descomentar aqui a versão do projeto 1.0, o nome do projeto vamos colocar Angular CRUD. O ID do projeto para lá para o servidor, né, tem que ser único, né, por instância do SonarQube, então a gente vai colocar Angular-CRUD, pode colocar tracinho, underline, 2 pontos, certo. Outra coisa que ele fala aqui na documentação também é todas as propriedades que a gente está usando ali, tá? Se você quiser dar uma olhada, você pode vir aqui na documentação do Sonar e ver para que cada uma delas serve. Uma delas que não está aparecendo muito claramente aqui é as exclusions, que a gente vai precisar colocar aqui para ele não escanear nossa pasta Node Modules, né? Então tá aqui um exemplo, Sonar Exclusion Node Modules, para ele não escanear o Node Module, porque são dependências externas e não faz sentido a gente procurar por problemas nela, né? Cada projeto cuida da sua parte, cada um fazendo o seu. E pronto, a gente já colocou. Uma última propriedade que eu acho importante citar e que também é por padrão, onde está o servidor, né, do SonarQube. No nosso caso está rodando com Docker no localhost 9000, né? Então a gente vai explicitar, né? Assim, funcionaria sem ela, mas eu gosto de deixar explícito aqui qual vai ser a URL que ele vai enviar o escaneamento, né?
Pronto, aí tem os passos aqui para executar manualmente, né? Mas tem um repositório legal aqui, Node Sonar Scanner, que ele envolve o Sonar Scanner. A gente pode importar com npm, né? Instalar com npm e fica mais simples de executar o scanner no nosso código. Então, vamos instalar com npm i Sonar Scanner -save dev, que vai ser uma dependência só para desenvolvimento. Vamos aguardar. Ok, instalou, tranquilo. Aí a gente tem que configurar o script conforme a documentação. Dar uma limpada aqui no terminal. Vamos lá na documentação, copiar o script. A gente não vai colocar exatamente como está aqui, mas basicamente é isso. Depois só é rodar conforme o nome que você der no script. Então vamos copiar aqui e no nosso package.json e adicionar uma entrada aqui nos nossos scripts. Colar. A gente não vai chamar de Sonar Scanner, vou colocar somente Sonar, ficar mais simples, e não vou dar o caminho inteiro aqui do arquivo, né? Tá só um atalho para Sonar Scanner. Então npm run sonar e vamos aguardar ele finalizar o escaneamento e ver o que ele vai encontrar para a gente de bugs ou de falhas de segurança. Aqui ele criou uma pasta chamada .scannerworker, né? E ela automaticamente foi incluída no nosso controle de versão. Vamos excluí-la porque nós não queremos essa pasta no controle de versão. Então vamos adicionar uma entrada aqui no .gitignore para essa pasta. Vamos reiniciar aqui o VS Code, que deu um probleminha aqui na minha máquina. Vamos rodar de novo o Sonar Scanner, que eu quero mostrar para vocês que quando ele finaliza a execução, ele mostra aqui um link para você já abrir direto. Então tá aqui o link para ver o dashboard, né, do nosso projeto. Então Ctrl clique e ele já abre aqui para a gente no nosso navegador o resultado. Então aqui tela nova, se você não estiver acostumado, para se habituar, né, ele mostra aqui pelo ID, né, do nosso projeto. Então no código, uma visão geral, ele tem aqui 7 métricas, né? Então ele achou 3 bugs, 5 code smells. Aqui embaixo tem um relatório da atividade. Tudo isso você vai se habituando à medida que você vai usando. Então de cara a gente já viu, nosso projetinho tem 3 bugs, né? Vamos dar uma olhada, que ele já abre uma tela com bastante elementos, mas eu quero que você dê uma olhada nesses 3 itens que foi aqui, vermelhos, né? Quando você clica em um, ele muda para uma outra tela de visualização. Os mesmos 3 itens que continuam aqui na esquerda, e ele destaca no código fonte o que ele entende como está errado, né? No nosso caso aqui um bug. E você pode clicar no link, ó. Ele está falando para a gente adicionar uma descrição à tabela, né? E para adicionar aqui um ID ou scope na tag th. Tudo isso a gente vai dar uma olhada. Se você clicar aqui, por que isso é um problema? Ele dá uma descrição muito legal do que é, fala como é que não funciona, que é no nosso caso, né? Assim, a caption, e como deveria funcionar com caption. Ok, então ele dá detalhamento muito legal do que pode estar errado. A mesma coisa aqui da tag th, né? Ele fala que é importante colocar o scope na coluna para definir, né, o que é coluna. A gente vai ver se tem a ver com acessibilidade, né? Então ele recomenda que nós no nosso desenvolvimento a gente se preocupe com essa parte de acessibilidade, não é isso? A gente vai já ver essa parte e vamos continuar dando uma olhada aqui na guia código geral. Outra coisa que ele está mostrando para a gente aqui são 5 code smells. A gente abre a mesma situação, ó. Ele destaca aqui em vermelho numa lista. Você pode clicar e ver o que é. Ele abrir a outra tela. Nesse caso aqui ele está dizendo que tem arquivos CSS vazios, né, sem nenhum código. Isso ele entende como um code smell, né? Não está usando o arquivo, não tem por que manter um arquivo em branco, né? Ó, são 4 relacionados a isso. O último aqui é um ponto e vírgula a mais no nosso CSS que ele pegou. Lá no item listar component.css tem realmente uma ponto e vírgula a mais. Vamos corrigir logo esse que é mais simples. Pronto, tirei aqui um ponto e vírgula a mais. Bem tranquilo, né? E agora esses outros CSS aqui a gente vai excluir. Beleza, rodei o Sonar de novo, depois de excluir os arquivos CSS não usados. Olha aqui, baixou para 1, Code Smell, porque eu mantive um CSS em branco que a gente vai usar nos próximos vídeos, que é o app.css. Bom, agora em relação aos bugs relacionados à acessibilidade,
Vamos dar uma olhada aqui no W3 School, que ele fala sobre as duas tags, a caption. Ela fala que a caption é uma legenda para a tabela, deve ser colocada imediatamente depois da table e pode ser ajustada com CSS para ficar acima ou abaixo da tabela. Bem tranquilo, né? E aqui ele dá um exemplo, aqui ele coloca a legenda em cima. Outra tag é a tag do scope, né, TH, que serve para marcar se uma célula é uma coluna, né, um header da coluna, um scope, né, e aqui tem a definição e uso, e ele fala que o scope do Vue não tem efeitos visuais, né, nos browsers, mas pode ser usado por leitores de tela, que é aqui o detalhe, né. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, né, o impacto que as coisas têm no leitores de tela. Então aqui a gente vai fazer um exemplo na prática, baixando o leitor de tela e ver como ele se comporta na nossa aplicação, né? O leitor de tela que a gente vai usar vai ser o NVDA, que ele é gratuito, né, para usar. E é um dos mais usados, ele está um pouco antigo, mas ainda é um dos mais usados porque tem deficiência visual, justamente porque é gratuito, né? Vamos levantar nosso projeto então aqui antes de executar o NVDA, ngserve-o. Beleza que ele deu um erro, porque a gente lembra que a gente apagou os arquivos CSS em branco, mas esqueceu de atualizar a referência a ele nos nossos componentes, tá? Então vamos apagar essas referências. Beleza, levantando nossa aplicação, vamos levantar também o JSON Server. Legal, tá do jeito que a gente deixou a aplicação. Agora vamos executar o NVDA. Não se assuste com a voz que vem padrão nele, mas é essa, e tem muitos deficientes visuais acostumados com essa voz. É uma voz muito robótica, não dá para entender muito bem, mas a gente pode trocar esse padrão. NVDA diálogo, acordo de licença grupo, acordo de licença edição multilite, concordo caixa de continuar usando. Então veja que é uma voz muito esquisita mesmo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai instalar aqui e vai trocar a opção do sintetizador de voz, né? Não vai aparecer aqui um pouco cortado, mas eu estou editando as opções dele no canto inferior direito, ok? Aqui em preferências. E o sintetizador a gente vai colocar o padrão do Windows, para não ser essa voz estranha, ok? Pronto, trocado. E agora vamos navegar na página usando somente o teclado, né? Com a tecla Tab e com as setas para cima e para baixo. Menu marca navegação visitado link home. Visitado link item. Então você percebe que o deficiente visual navega somente com o teclado e o leitor de tela vai lendo os itens editáveis ou clicáveis, né, ou com algum elemento legível. Tabela com 6 linhas e 2 colunas, linha 1 ID, coluna 1 clicável, botão ID. Nome, coluna 2, clicável, botão. Então você percebe que ele fala assim, um pouco da estrutura da tabela, quantas colunas e linhas, mas não sobre o conteúdo. O conteúdo é descrito na tag caption, né? Que é a que a gente vai adicionar agora. Beleza? Adicionei a caption tabela com uma lista de itens. Você vai ver que ela aparece visualmente pra gente. Tabela com 6 linhas e 2 colunas, tabela com uma lista de itens. E você percebeu que agora ele leu o caption, né? Então ele contribui para dar um contexto maior para o usuário com deficiência visual do que está sendo exibido ali na tabela, né? No Firefox também igualmente ele vai funcionar, né? Ele vê o conteúdo do caption e o leitor de telas também consegue verificar esse conteúdo. Uma lista de itens. Beleza, então ele funciona aqui também no Firefox, então vai funcionar nos navegadores que seguem, né, as especificações direitinho. Bom, o que nós vamos fazer agora é tentar remover para não aparecer essa caption, né? Então eu coloquei ali um style CSS none, né? Um display none. Só que verifique que ele não vai ler, não vai identificar. Com 6 linhas e 2 colunas, linha 1 ID, coluna 1 clicável, botão ID. Então você vê que ele não leu o caption, embora esteja lá, mas está com display none, aí ele acaba não lendo, né? O leitor de tela acaba não identificando aquele conteúdo. Então a gente faz um pequeno hack com CSS, que eu vi aqui no Stack Overflow. Olha só o estilo que a gente vai colocar, uma classe para esconder, né? Manter, mas deixar pequena ali, escondida no canto, de forma invisível a caption, né?
Então esse vai ficar disponível apenas para leitores de tela. Vou colocar aqui no style.scss porque vai estar disponível para todas as tabelas que a gente for incluir no sistema. Então vamos colocar, aproveitar então sobre o scope. Scope eu não notei diferença assim em relação ao leitor de tela. Se alguém souber aí pode explicar. Pelo menos no NVDA ele não fez muita diferença colocar o scope, né? Mas a caption a gente vê que ele faz a leitura da caption quando exibe a tela, né? Lembrando que esse cenário, né, é só necessário para o caso, por exemplo, que a gente quer manter a caption disponível para os leitores de tela, mas não quer exibir visualmente na tela, né? Se você não tiver problema com caption, pode manter a caption aqui. No nosso caso a gente tirou e por isso a gente usou esse hack de CSS. E 2 colunas tabela com uma lista de itens. Viu só? O caption não está visualmente presente, mas foi lido pelo leitor de tela. Acho legal também a gente colocar um H1 aqui no nosso Match Toolbar, porque o leitor de tela, né, ele vem com um atalho que é o H. A pessoa que é cega, né, ela consegue ir navegando entre os headers pressionando a tecla H. Menu. Assim, quando ela abre uma página, ela pode, por exemplo, ir direto para o título da página para saber em que página que ela está. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui H. Lista de itens cabeçalho nível 1. Então ele lê pra gente já a lista de itens cabeçalho nível 1. Nome e edição. Pesquisar botão. Limpar botão. Tabela com 6 linhas e 2 colunas. Tabela com uma lista de itens. Beleza, então tudo funcionando aqui. Bacana, vamos rodar mais uma vez só na Scanner. E dar uma olhada no dashboard de como ele vai ficar. Beleza? Então saíram os bugs, ficou somente aquele code smell que a gente vai resolver nos próximos vídeos aí, adicionando algum CSS. Beleza, pessoal? Então a gente fechou mais um vídeo da nossa série do Angular CRUD, vimos um pouco de SonarQube, qualidade de código, vimos um pouco sobre acessibilidade. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe gostei. Se inscreva no canal para as próximas atualizações. Nos próximos vídeos a gente vai ver a parte de testes e como a gente pode integrar isso com o SonarQube, beleza? Então é isso, valeu, falou e até a próxima!